Oremos. Soberano Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por o Senhor estar aqui conosco nesta noite, Senhor. Porque todos que estão aqui, Pai, foi porque o Senhor permitiu que estivesse. Obrigado, Senhor. Que esta palavra penetre o nosso coração, Pai, de uma forma sobrenatural, Senhor, que nós estamos precisando, ó Deus. Se estamos aqui, Pai, porque necessitamos ouvir esta palavra e a partir de agora, Pai, penetrar os nossos corações, colocar em prática, Pai. Toma teu servo nas tuas mãos, Pai. Repreende todo o mal, todo ataque, toda a fúria do adversário, Pai, contra ele, Jesus, para que ele venha poder, Pai, ser usado de uma forma sobrenatural, tomada pelo Espírito Santo de Deus, para trazer esta palavra, ao qual o Senhor designou nesta noite, Senhor. Que a gente possa estar com os olhos atentos, ouvidos abertos, Pai, bem atentos mesmo, para que a gente não venha perder, Pai, o que o Senhor está nos oferecendo nesta noite, que é o maior alimento, que é a Tua palavra, Senhor. Que a gente não venha ficar com pensamento lá fora, que a gente não venha deixar nada vir tirar o foco da Tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 3. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aí, irmãos, pode se assentar. Irmãos, o Senhor nos diz esta noite que abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente pode ter uma impressão de que pobre de espírito são aquelas pessoas que não têm nada, que são pobres, que não pode ter uma vida mais ou menos, não pode comprar um carro, não pode ter um privilégio aqui nesta terra. Ele tem um sustentozinho dele para se alimentar todos os dias, quem sabe no final de semana tem um dinheirinho para gastar em qualquer coisa. A gente pode ter essa noção que pobres de espírito pode ser isso, uma pessoa que não tem uma condição financeira. Mas o que Jesus quer chamar-nos a atenção aqui é algo espiritual. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, em hebraico, pobres de espírito significa reconhecer a própria insuficiência e dependência de Deus. No sentido hebraico, quer dizer isso: eu reconheço que eu não tenho nada. Eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Eu reconheço que sem Deus eu não posso fazer nada. Então, o sentido hebraico quer dizer também, irmãos, uma pessoa que se inclina, uma pessoa que é ensinável, que aprende, que supre aquele aprendizado. Ou também temos um exemplo do capim. Quando o vento vem sobre o capim, o que é que ele faz? Ele dobra na direção do vento. Ele não fica em pé, ele não vai contrário, não. Quando o vento bate no capim alto, ele dobra na direção do vento. Então, no sentido hebraico, quer dizer isso: uma pessoa que é ensinável, que quer aprender, uma pessoa que é inclinável o ensinar do Espírito Santo. Então, eu reconheço que não sou nada, eu reconheço que não tenho capacidade de nada e dependo de Deus, preciso de Deus, eu quero Deus. Então, no sentido hebraico, pobre de espírito é isso: uma pessoa que reconhece que não é nada sem Deus, que precisa. Agora, no sentido grego, da palavra grega, pobre de espírito, é uma palavra pitochos, quer dizer pobre de espírito, pessoa
pessoas completamente necessitadas e incapazes de fazer alguma coisa sem Deus. Pessoas que dependem de Deus. Pessoas, exemplos, pobres, humildes, necessitados, aflitos, mendigos, desamparados. Tudo isso em hebraico, pobre de espírito, quer dizer isso. Uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa necessitada, uma pessoa aflita, uma pessoa desamparada, um mendigo. Então, irmãos, o que eu quero trazer aos irmãos? O sentido da palavra pobre de espírito, para os irmãos não pensar que é coisas desta terra. Pobre de espírito é uma pessoa que precisa de Deus, uma pessoa que é carente de Deus, que é necessitada a todo momento de Deus, uma pessoa que olha para si mesmo e vê que é pecador e precisa da graça do Senhor. Eu não me arrogo ser bom, eu não boto títulos em mim de alguma coisa. Não, ao contrário, eu sou pobre de espírito porque eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Sem Deus nada posso fazer. Então, irmãos, voltamos ao exemplo da palavra hebraica, que mostra que quando o vento vem sobre o capim, ele inclina na vontade do vento. Nós sabemos pela palavra de Deus que a palavra de Deus diz: quando ouvir a voz do Espírito, quando ouvir o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Uma pessoa que é pobre de espírito, irmãos, ele ouve a voz do Espírito, ele não se endurece, ele não procura dizer: eu sou bom, eu não preciso disso. Uma pessoa que é pobre de espírito se inclina à vontade do Espírito Santo. Uma pessoa que é pobre de espírito é ensinável, ela aprende, ela quer aprender das coisas de Deus, ela quer saber do reino de Deus. Uma pessoa pobre de espírito é inclinável à vontade do Espírito. É isso que Jesus quer falar aqui aos judeus. Jesus pregava aqui aos judeus, aqui fala das bem-aventuranças que Jesus pregou às multidões. Só que os judeus, irmãos, tinham uma crença entre eles que ser um homem de Deus na cultura judaica era uma pessoa com muitos bens. Se eu tivesse um carro, aquele carro falava que eu era homem de Deus. Se eu tivesse uma bela casa, aquela casa falava que eu era homem de Deus. Porque os judeus falavam quem era de Deus pela prosperidade, pelos bens que você tinha. Então, se eu tivesse muitos bens, aquilo falava para as pessoas que Deus me abençoava, que eu era um grande homem de Deus. Hoje não é o contrário, com a doutrina da prosperidade que se prega nas igrejas, onde se você tiver um carro ou uma casa, você é abençoado por Deus. E Jesus vem quebrar tudo isso. Jesus vem jogar tudo por terra, quando ele diz: abençoados são os pobres em espírito, são aqueles que não dependem de si mesmo, são aqueles que não se arrogam nada para si, mas o contrário, eles se inclinam à vontade do Espírito. Os ouvidos deles estão abertos para a palavra de Deus, para o som do Espírito. Jesus disse que o Espírito é como o vento, nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Jesus disse que assim são os nascidos do Espírito, é algo do Espírito Santo. Então, se você não tiver um coração propício para se inclinar à vontade do Senhor, você não vai ter este dom, você não vai ter o reino dos céus. Então, o que é que nós temos que fazer?
olharmos para si mesmo, se arrepender dos nossos pecados e se lançar ao pé da cruz, irmãos. O que está faltando hoje às pessoas é olhar para si mesmo e dizer: eu sou um pobre miserável, sem Jesus eu não sou nada, eu dependo dele, eu preciso da sua graça. É isso que está faltando a muitos crentes hoje, que se arroga ser alguém, que falam ser alguém acima de outros. Mas ao contrário, o que Jesus quer nos dizer, irmãos, devemos ser pobres de espírito, dependentes de Deus, carentes de Deus. Em Isaías, irmãos, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7, nós já estudamos isso aqui e eu quero repassar novamente para os irmãos. Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 7. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situava-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com duas cobria a sua face, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveu-se a voz que ele clamava, e a casa se encheu de fumaça. Qual foi a reação de Isaías quando Isaías contemplou essa visão? Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías teve esta visão, Isaías olhou para ele mesmo e se humilhou diante do Senhor. Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de pessoas impuras. E ele disse: ai de mim, estou arruinado, estou morto, estou acabado, porque eu vi o Santo dos Santos. Isaías contemplou a sua miséria, irmãos. Isaías não se arrogou porque teve essa visão. Não, ele se diminuiu, ele se arrependeu, ele viu quanto ele era miserável diante de Deus. E o que foi que aconteceu? Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Isaías, irmãos, olhou para a glória de Deus e viu o seu pecado, e viu quanto ele era pecador diante daquela visão. Mas o anjo do Senhor, por causa do arrependimento de Isaías, de se diminuir diante de Deus, o anjo do Senhor trouxe uma brasa viva do altar e tocou na boca de Isaías e o purificou. A sua iniquidade foi purificada, os seus pecados foram purificados, porque ele olhou para si mesmo, irmãos, e não se achou nada de bom diante do Senhor. É assim, irmãos, com esse mesmo sentido, nós temos que estar diante do nosso Deus. Lembra do exemplo hebraico? Como um capim que se inclina quando bate o vento, irmãos. Nós devemos estar em constantemente arrependimento, porque somos impuros diante do nosso Deus, pois pecamos todos os dias. Todos os dias cometemos coisas erradas.
Não existe ninguém santo aqui. Somos chamados de santos porque fomos separados deste mundo de trevas, mas ainda pecamos. O pecado ainda está dentro de nós. Então devemos estar se arrependendo ao chegar diante do Santo. Quando você dobrar o seu joelho diante do Senhor, se arrependa do que você fez durante o dia, dos pensamentos maus, das coisas que manipulam o nosso coração. Se arrependa. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz hoje. Pode ser até em pensamento, mas eu pequei contra Ti. Se arrependa, irmãos. Em Jeremias capítulo 5, versículo 4 e 5: portanto eu disse, certamente estes são pobres, eles são tolos, porquanto não conhecem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Encontrar-me-ei com os grandes homens e falarei a eles, pois eles conhecerão o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Porém, estes quebrarão por completo o jugo e despedaçarão os cordões. O que é que Jeremias quer nos dizer? Quando nós contemplamos o nosso pecado, quando vemos que somos incapazes, quando vemos que não somos nada, Deus vem ao nosso favor. Deus vem ao nosso favor. Isaías olhou para si mesmo e diz: ai de mim, eu estou morto. Mas o que foi que aconteceu? O anjo veio com a brasa viva e tocou na boca dele e o purificou. Jeremias aqui diz: nós somos pobres, somos tolos, porque não conhecemos o caminho do Senhor, não sabemos do juízo do Senhor. Quantos e quantos estão aí sem saber de Cristo, sem conhecer a verdade? Não conhecem, não sabem. E Jeremias disse: encontrar-me-ei com os grandes homens e falarei com eles, pois eles conhecerão o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Porém, estes quebrarão por completo o jugo e despedaçarão os cordões. Quando nós contemplamos que não somos nada, que não conhecemos o Senhor, Ele vai vir sobre nós e vai nos mostrar o caminho, vai nos mostrar, irmãos, quem é Ele, vai nos mostrar quanto nós precisamos do nosso Deus. E quando conhecemos a Deus, nós vamos quebrar o jugo deste mundo, vamos quebrar o jugo do pecado, nós vamos despedaçar os cordões que nos prendem no pecado. O que Jeremias quer dizer? Arrependimento. Arrependimento, irmãos. O crente, irmãos, tem que estar em constante arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa das coisas, dos seus pensamentos, arrependa-se do que você faz no dia a dia. Eu estou aqui, eu não sei o que os irmãos fazem ao sair daquele portão, eu não sei. Vocês sabem o que vocês fazem. Deus contempla tudo. Não adianta a gente querer esconder. Você pode esconder de mim, eu sou seu irmão em Cristo, mas de Deus não se esconde nada. Mas o que Deus quer? Que você se arrependa. Se arrependa e olhe para si mesmo e diga: Senhor, sem o Senhor não sou nada. Sem o Senhor, o meu merecimento é o lago de fogo, é o inferno, é o Hades, o mundo dos mortos. Este é o meu merecimento. Mas o Senhor exerceu misericórdia na minha vida e hoje eu vivo em Cristo Jesus. Por que aconteceu isso? Porque um dia você se arrependeu dos seus pecados e conheceu o Senhor da glória. E conhecendo o Senhor da glória,
devemos olhar para si mesmo e não contemplar nada, saber que sem Deus nós não somos nada. Não devemos, irmãos, ensoberbecer, não devemos arrogar algo para nós mesmos. Toda atitude que nós fazemos agora com Cristo, a glória é para Deus. Se você leva um irmão para a igreja, esse irmão se converte ao Senhor, a glória é de Deus, não é sua, pois sem Deus nada podereis fazer. Então, irmãos, quando nós contemplamos isso, que somos dependentes de Deus, nós nos colocamos em nosso lugar e aguardamos a vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui, usa-me como teu instrumento. Você vai para o seu trabalho, Senhor, usa-me neste dia, para que essas almas possam conhecer a verdade, pois eu não faço nada sem a tua vontade, sem a tua mão forte sobre mim. É assim que devemos andar, irmãos, pois não somos nada. Se você está aqui hoje, pois foi a misericórdia de Deus que te trouxe aqui. Ele te purificou, Ele te lavou, Ele te trouxe. Não foi você que veio, você não veio por você mesmo. Ele deu ordem às suas pernas para você vir, irmãos. Ele tocou em seu coração, Ele te purificou. Se você entregou a sua vida ao Senhor, porque a vontade é de Deus, não é sua. Então, sabendo disso, nós se jogamos diante da cruz, irmãos, completamente, sem arrogar nada para nós mesmos, sem querer nada para nós mesmos, porque sabemos que éramos miseráveis. Nós estávamos caminhando para o inferno, mas o Senhor nos livrou. Ele veio e nos livrou. Irmãos, aqui em Lucas 18, capítulo 9 ao 14, ali fala da parábola do fariseu e o publicano. Nós já estudamos isso aqui. Ali Jesus mostra dois homens que vão ao templo. Um fariseu era um homem da lei, um homem que era rígido na lei, e ele se arrogava algo para si mesmo. Senhor, eu oro todos os dias, eu jejuo, eu dou o dízimo do coentro, do índolo e do cominho, eu faço tudo direitinho, Senhor, tudo faço, tudo que está na lei eu cumpro, mas eu não sou igual a esse publicano. O publicano era um homem desprezado da sociedade, pois ele trabalhava para Roma, colhendo impostos. Então, para o judeu, aquele homem era um homem que era desprezado, era um homem que não tinha privilégio de nada, um homem que ninguém falava, ninguém gostava. Mas a palavra diz, irmãos, enquanto o fariseu falava de si, eu faço, eu sou o cara, o publicano dizia: misericórdia de mim, Senhor, pois eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Este publicano nem ousava levantar os seus olhos para o templo, mas ele, com sua cabeça baixa, ele batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu vou para o inferno. Eu preciso do Senhor. Aquele homem se humilhava, aquele homem falava do que ele era: pecador, sem Deus, sem o Espírito de Deus habitando nele. E Jesus disse que quem foi justificado dos dois? Jesus disse que o publicano foi justificado, porque o publicano se arrependia e falava que ele era um miserável diante de Deus. Ao contrário, o fariseu falava dele mesmo. Então, irmãos, Jesus disse que o publicano foi para casa justificado, pois ele pedia a Deus, se arrependia, ele clamava do pecado que estava nele. Ele colocou a confiança em Deus.
Ele não colocava confiança nele mesmo, mas sim em Deus. É nisso que nós devemos estar, irmãos. Somos cristãos, o Senhor nos salvou, mas não devemos confiar em nós mesmos. Só em Deus tem que estar a nossa confiança para tudo. Para tudo, a nossa confiança é Deus. Em Lucas 3, do 15 ao 16, ali fala de João Batista. João Batista foi questionado: você é o Cristo? É você que é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Eu batizo para arrependimento dos pecados. Eu batizo para arrependimento, mas virá um que é maior do que eu. E este que virá, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. João Batista se humilha, irmãos, e reconhece que ele é pequeno, reconhece que ele não é nada. Ele poderia dizer diante de todos ali: eu sou Cristo mesmo, eu sou Cristo. Ele poderia dizer, como hoje muitos se arrogam algo para si mesmo e não são nada. Mas ao contrário, João Batista se humilhava: eu não sou Cristo não, eu batizo para o arrependimento, mas virá um que é maior do que eu. Este sim, este irá batizar com o Espírito Santo e fogo. Então João Batista não olhava para si mesmo, irmãos. João Batista não colocava confiança nele. É só você ver, e Jesus testifica de João Batista: homem nascido de mulher igual João Batista não existe. Não existe. Quanto Jesus testificou dele? Homem nascido de mulher igual João Batista não existe. Mas ao contrário disso, João Batista se humilhava e reconhecia que ele não era nada sem Deus. Em Tiago capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, Tiago 4, versículo 6 ao 10. A gente já estudou isso aqui. Tiago 4, 6, 10. Antes dá mais graça, portanto diz Deus: resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós, pecadores, e purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo. Estai aflito e lamentai e chorai. Converteis o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Como é que o crente tem que estar diante de Deus, irmãos? Humilhado, sabendo que ele não é nada, que ele precisa de Deus a todo momento. Todo momento nós precisamos de Deus. Nós devemos entender que somos pecadores, irmãos, e sem a graça do Senhor estamos perdidos. Sem a graça de Deus estamos perdidos, irmãos. Quantos e quantos aí neste mundo está perdido nesse exato momento? Está condenado. Porque a palavra diz: aquele que crê não entrará em condenação, mas aquele que não crê já está condenado. Olhe para o seu redor e contemple se não tem pessoas que estão condenadas junto de você, na sua casa, no seu trabalho, no convívio dos seus amigos. Existem pessoas que já estão condenadas, irmãos, e agora nós olhamos para nós mesmos e vemos a misericórdia de Deus em nossa vida. É por isso que eu digo, irmãos, não importa o que tu está passando, não importa a situação que você está passando. Está difícil? Está difícil. Está ruim? Está ruim. Mas não importa, porque Deus te deu a graça, irmãos. Isso que tu está passando é pouco diante da graça de Deus, diante do privilégio de você ser escolhido por Deus. Pois a palavra de Deus, o próprio Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai
Pai que o me enviou não trouxer. Então tu é dado por Deus a Jesus Cristo. Então, como algo que eu estou passando aqui vai me afetar, se eu tenho a graça de Deus em minha vida, sou um escolhido do Senhor, espero, anseio pela volta dele, para me levar para onde ele está. Você acha que isso que você passa aqui vai lhe tirar do caminho? Você acha que a dificuldade que nós vamos passar é capaz de nos tirar do Senhor Jesus Cristo? Não tem como, irmãos. Não tem como. Este corpo pode se acabar, mas eu sou do Senhor. Glória a Deus. Eu posso se perder, ser queimado, ser espedaçado, mas eu sou do Senhor, e nada que venha acontecer vai me tirar esse privilégio. Uma doença, uma morte, uma enfermidade, uma falta de emprego, uma dificuldade na minha casa, nada pode me tirar do Senhor, porque eu sou dele e ele é meu. Irmãos, quando contemplamos isso, a nossa vida muda, irmãos. A nossa vida muda completamente. Podemos passar o que passar, somos alegres, somos contentes, porque sabemos que Deus está conosco, e Ele deu o seu Filho amado a cada um de nós. O que queremos mais? O que queremos mais? Falta pouco tempo, irmãos, para estarmos com o Senhor, pois não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar, irmãos. Não sabemos, pode ser amanhã, não sabemos. Então se preserva no Senhor, se guarda no Senhor Jesus Cristo, e aguarda a vinda dele, irmãos. Aguarda ansiosamente a vinda do Senhor. Em João capítulo 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 10. Aqui João nos diz aqui, irmãos: mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos um mentiroso, e a sua palavra não está conosco. O que João nos diz aqui, irmãos? Nós devemos olhar para nós mesmos todos os dias, devemos nos analisar todos os dias, pois pecamos, irmãos, fazemos coisas erradas, e devemos, nessa análise diariamente da nossa vida, rever que somos errados, rever que pecamos, rever que nós julgamos uma pessoa, ver o que nós fazemos e nos arrepender, irmãos. Ter um arrependimento sincero, um arrependimento que traga choro, um arrependimento que nós viemos se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, eu errei, eu não era para fazer isso, eu não era para estar falando da vida dos outros, eu não era para estar passando a mão daquilo que não é meu. Eu não era para fazer isso, Senhor. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, Senhor. E com esse arrependimento, irmãos, com isso que vai gerar o nosso coração, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvindo a voz do Espírito Santo, vamos nos inclinar à vontade do Senhor. Vamos ser ensináveis à vontade do Senhor. Vamos olhar para nós mesmos e dizer: ó, somos miseráveis, eu preciso de Deus. Eu sozinho só vou fazer coisa errada.
Mas se o Senhor estiver na minha vida e me conduzir como um vento, quando inclina o capim, a ele jorrar, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou ser inclinável ao Senhor, eu vou ouvir a sua voz, eu vou, Senhor, obedecer o que o Senhor quer me dizer. Senhor, não deixa meus ouvidos se taparem, não deixa o pecado tapar os meus ouvidos, Senhor, que a consciência que sou pecador e preciso da tua graça, todos os dias venha ao meu coração, todos os dias venham à minha mente e me faça se arrepender e me lançar aos teus pés, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, que essa mensagem fique no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para orar, para interceder um pelo outro, irmãos.